Olá pessoal, sejam bem-vindos! Hoje eu vim aqui conversar com vocês a respeito das ferrugens que ocorrem na cultura do milho. Sim, as ferrugens. Por quê? Nós temos 3 tipos de ferrugens diferentes que podem acometer a cultura do milho. Você sabe como diferenciar eles? Então vem comigo que a gente vai aprender agora rapidinho como diferenciar. Bom, as ferrugens elas são ocasionadas por 3 patógenos diferentes. Uma delas a gente conhece como ferrugem polissora, que é justamente aquela ocasionada pela Puccinia polissora. A outra é a ferrugem comum, que é ocasionada pela Puccinia sorghi. E a terceira delas é a ferrugem tropical ou branca, como ela também é conhecida, a qual é ocasionada pela Physopellaceae. Tá? Todas as ferrugens elas são ocasionadas por fungos que são considerados parasitas obrigatórios. O que isso quer dizer? Quer dizer que elas precisam do tecido do hospedeiro vivo para que elas infectem a planta, consigam absorver alimento e se reproduzir. Ou seja, ela precisa de hospedeiro, certo? Então, uma das formas que a gente vai comentar lá no final de controle vai ser justamente cuidar com a eliminação dos hospedeiros possíveis que a gente pode ter na área de cultivo. Mas vamos lá. Então, a primeira que a gente vai comentar é justamente a ferrugem polissora, ocasionada pela Puccinia polissora. Como vocês podem observar nessa imagem, ela vai ser caracterizada pela formação de pústulas pequenas, arredondadas, elípticas, de coloração amarelo alaranjada, né? E como vocês podem observar, com a presença do malo amarelado. Os esporos vão ser puberulentos, essas pústulas são bastante diminutas, né? Essa é a ferrugem que a gente tem dentre as 3, que é a mais agressiva. Ela vai predominar, vai ser a principal que ocorre nos estados de Goiás, Paraná, Mato Grosso do Sul e também em São Paulo, tá? Os danos ocasionados por ela chegam à redução de 65% da produtividade, sendo ela favorecida por umidades e temperaturas bastante elevadas. E a ocorrência sempre vai ser mais severa em condições de altitudes baixas, abaixo de 650 metros. Ou seja, justamente as condições que nós temos aqui na região onde eu resido, próximo a Foz do Iguaçu, Medianeira, né? Então, vai ser uma das principais que ocorre na nossa região. Evitar o plantio, justamente entre o período que vai ali de dezembro a janeiro, pode favorecer o controle dessa ferrugem. Por quê? Porque a gente consegue evitar a ocorrência de clima favorável durante o plantio da cultura. A ocorrência dessas pústulas, elas podem surgir principalmente nas folhas, mas também podem ser observadas nas bainhas, nas brácteas da espiga e até mesmo no pendão, tá? Em cultivares que são suscetíveis, a gente pode ter uma destruição foliar tão grande que isso pode gerar, então, a morte e senescência foliar prematura e pode até mesmo levar à morte de plantas. Com relação à Puccinia sorghi, essa aqui ela vai ter uma característica bem distinta. As pústulas são ovais, geralmente são formadas em linhas, né? Dentre as 3, ela vai ser a menos severa das que são conhecidas e ocorre principalmente na região sul, sendo favorecida por umidades altas e pela ocorrência de temperaturas mais amenas. Evitando os plantios entre os períodos de setembro até outubro, a gente também evita a ocorrência dessa ferrugem. E o controle do trevo do gênero Oxalis, ele também favorece o controle dessa ferrugem, porque ela tem como hospedeiro alternativo esse trevinho. Tá? Então, além de sobreviver no próprio milho ou até mesmo, por exemplo, no sorgo, pode sobreviver no trevo do gênero Oxalis. Essas pústulas elas podem ser formadas em faixas em ambos os lados da folha, o que acaba sendo favorecido pelo seguinte fato: os esporos eles chegam na planta e acabam caindo na folha que está encartuchada, ou seja, a folha ainda enrolada, que não se abriu. E com a presença de umidade ali, eles acabam formando justamente as lesões sob forma de linhas ali. E por fim, a Physopellaceae, a ferrugem tropical ou branca, assim conhecida justamente pela característica de suas lesões de coloração esbranquiçada, né? Então a gente consegue distinguir ela muito facilmente da Puccinia sorghi, porque a Puccinia sorghi tem uma característica de pústulas escurecidas, enquanto que a Physopellaceae
tem pústulas bem diminutas, pequenininhas, arredondadas, elípticas, né? De coloração branca, com um leve halo escurecido. Né? Altamente destrutiva essa ferrugem, e a gente vai acabar observando ela com uma ocorrência maior no centro-oeste e no sudeste. Favorecida também por umidades e temperaturas altas, nós vamos acabar tendo maiores problemas quando forem feitos plantios após novembro nessas regiões, e a frequência sempre vai ser maior na safrinha, porque a gente tem, inicialmente no primeiro ciclo do milho, um baixo inóculo dessa ferrugem. Conforme evolui o ciclo da cultura, o patógeno vai se multiplicando. Quando a gente faz a colheita, tem muito inóculo. Se eu faço plantio de safrinha, eu vou começar a cultivar com inóculo muito alto. Então, por isso que a ocorrência sempre vai ser maior das ferrugens quando a gente tem uma safrinha, certo? Pústulas ovais diminutas também podendo ser formadas em faixas e em ambas as faces da folha, tá? Então, pessoal, a gente conseguiu observar facilmente a diferença das três, né? Então, a Puccinia polissora, as pústulas diminutas de coloração amarelo-dourada levemente alaranjada, a Puccinia sorgue com as pústulas mais ovais, oblongas, um pouco maiores, em faixas, né, com uma coloração mais escura, e a Physopelas é a ferrugem tropical ou branca, com pústulas diminutas e branquinhas. Agora, como que eu faço o controle das ferrugens? Bom, eu falei lá no começo o quê? São parasitas obrigatórios. Então, a primeira forma de controle vai ser eu evitar a presença do hospedeiro na área. Isso eu posso fazer através da utilização, por exemplo, dos híbridos resistentes. E também eliminando plantas hospedeiras, sejam elas as plantas voluntárias que venham a surgir depois do ciclo, ou as hospedeiras alternativas, como é o caso, por exemplo, do trevo do gênero Oxalis. Né? Então, o trevo e o milho, né, bem como o sorgo também, devem ser eliminados porque podem servir de hospedeiras alternativas. E, é claro, a realização do controle químico. De forma preventiva, a gente pode trabalhar com esse controle utilizando produtos protetores, como os ditiocarbamatos, que incluem, por exemplo, o mancozeb, e de forma curativa, a gente pode estar entrando ali, por exemplo, com estrobilurinas, com triazóis, carboxamidas, para o controle dessas ferrugens. Certo? Obrigada, pessoal! Espero que vocês tenham aproveitado bastante. Lembrem de curtir, de deixar seus comentários, as suas dúvidas, indicações de conteúdo, compartilhem essas informações e voltem sempre, certo? Um beijo, tchau, tchau!